Olá pessoal, nós somos o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro, o IFTM, campus de Ituiutaba. Eu sou o professor Rodrigo Graça Martins e nós estamos aqui no nosso curso de banco de dados. É a segunda semana de aula, a primeira aula dessa segunda semana, e hoje a gente vai estar falando aí para vocês um pouquinho de modelagem da base de dados. Então, quem vai fazer a modelagem da base de dados é um profissional conhecido como projetista de banco de dados. Tá? Em algumas empresas aí eles usam o termo DBA, né, que é o Database Administrator, né, o administrador do banco de dados, né, e normalmente esse profissional vai fazer também o papel de ser o projetista. Tá? Então, o que o projetista vai fazer? Né? Ele vai conversar com o cliente para entender as necessidades e representar as mesmas de uma forma que o cliente consiga entender. Tá? Então ele vai conversar com o cliente, ver o que o cliente espera ali do sistema e vai apresentar ali as propostas de armazenamento de um jeito que o cliente consiga entender. Então, basicamente, são três perguntas aí que ele precisa conseguir responder, que ele precisa saber e entender para poder fazer. Ele precisa compreender quais serão os dados armazenados no nosso banco de dados, né, o que vai ser armazenado, o que o cliente realmente precisa que seja armazenado. Ele precisa entender o que, em termos de aplicativo, né, vai ser construído ali para utilizar esses apps. Então, ele precisa ter uma visão do que ele vai, do que o cliente deseja, o que o cliente deseja fazer em termos de aplicação com aqueles dados, né? E tendo essas duas perguntas respondidas, vem uma terceira que aí ele vai conseguir analisar e ver quais serão as operações aí mais frequentes que ele vai fazer na base de dados. E isso vai ajudar aí também no processo da modelagem da base de dados, né? E, em resumo, né, ele precisa saber o que o cliente quer do banco de dados, né? Para que esse cliente está construindo essa base de dados, o que ele vai fazer com isso e é o que ele espera obter em termos de resultados práticos com essas bases de dados. Tá? Então, o primeiro passo é o projeto do banco de dados conceitual. Tá? É a fase de entrevista que a gente vai conceitualizar o banco. Para representar, a gente vai usar o modelo entidade e relacionamento. Esse é um modelo que é da década de 70, ele foi proposto por Peter Shen. Ele é um modelo de fácil entendimento. Por ser um modelo de fácil entendimento, ele vai permitir uma interação entre o desenvolvedor e o cliente. Então vai ficar fácil do cliente entender o que o desenvolvedor está fazendo e conseguir auxiliar aí na montagem da base de dados. O objetivo do modelo entidade de relacionamento é descrever os dados das aplicações do mundo real, né, em termos de objetos. Se você for pensar lá no mundo real, né, esses objetos a gente vai chamar de entidades e entre esses objetos, entre essas entidades vão existir relacionamentos. Né? Então, por isso que a gente tem o modelo chamado de modelo entidade-relacionamento. Ele é largamente utilizado para o desenvolvimento da fase inicial do projeto de banco de dados. É o modelo mais usado aí. Então, todo mundo usa esse modelo aí para estar fazendo essa fase inicial do projeto. E ele vai fornecer aí conceitos para, a partir de uma descrição informal do cliente, obter uma descrição mais detalhada. Então, você vai fazer de uma maneira empírica com o cliente vai participar de todo o processo, ele vai conseguir entender o que você está fazendo, como é que está sendo essa construção. Então, você vai sair de uma descrição informal para uma descrição mais detalhada. Tá? Então, o primeiro conceito que a gente vai ver aí é o conceito de entidade.
Então, uma entidade é um objeto do mundo real distinguível, né, de outros objetos. Então, por exemplo, um aluno de uma escola, né, um aluno de uma escola, ele é único. Então, você vai ter vários alunos lá, um conjunto de alunos, mas cada aluno daquela escola, ele vai ser único. Então, essa entidade, ela pode ser um objeto com existência física ou conceitual, né? No caso aqui do aluno, ele possui uma existência física, mas, por exemplo, a disciplina que ele cursa, ela é uma coisa até certo ponto conceitual. Você não consegue pegar ela, né? Ela não tem essa existência física, é um conceito, né? A entidade vai ser descrita por propriedades, né? Propriedades ou atributos. É o que vai definir, o que vai descrever de maneira correta essa entidade. E ela vai ser representada dessa maneira, tá? Então eu tenho aqui uma caixinha aluno. Então aqui eu tenho uma entidade aluno representada dessa caixinha, tá? Então o modelo todo ele vai ser pautado nessa questão visual, por isso que fica muito fácil do cliente estar participando, estar interagindo aí para ir fazendo o desenvolvimento dessa base de maneira incremental. Voltando lá no conceito de entidade, eu coloquei lá que ele é descrito por propriedades ou atributos. Agora eu voltei esse conceito, deixei lá os atributos grifados de vermelho, né? Porque a gente vai começar a falar de atributos, né? O que são esses atributos? Né? Então, os atributos eles são utilizados para descrever um conjunto de entidades ou de relacionamentos. Né? No nosso caso aqui, a gente está falando por enquanto só de entidades, a gente não chegou no conceito de relacionamento. Então, no nosso exemplo lá, o conjunto de entidades aluno pode ter os seguintes atributos, né? O nome, todos vocês aí aluno têm um nome, o número de matrícula, um sexo, a idade e um endereço lá. Então seriam o que? Os atributos, as características, né? O que eu vou utilizar para descrever essa entidade. Cada atributo tem um domínio de possíveis valores, né? É o tipo, né? Então, por exemplo, o domínio do atributo nome de um aluno é um conjunto lá de 100 caracteres, né? Pensar aí o seu nome com o seu sobrenome, né? É de, no máximo, 100 caracteres aí, e ele vai estar podendo assumir o valor nulo. Na representação lá do modelo entidade-relacionamento, então eu tenho a minha entidade aluno, e para cada atributo eu tenho aqui uma bolinha com cada um dos atributos, né? Nome, matrícula, sexo, idade, endereço, que estão ligados ao aluno. Então é dessa maneira que eu vou representar, né? Então cada aluno lá do meu conjunto de dados vai ter um nome, a matrícula, um sexo, a idade e o endereço. Então para cada um deles eu vou armazenar essas 5 informações. Por isso também, né, mais uma vez, não custa repetir que é fácil do cliente estar participando, estar interagindo, todo mundo consegue entender aí uma caixinha com várias bolinhas ligadas a ele. Tá? Então é simples de entender. O próximo conceito que a gente vai dar é o conceito de chave. O conceito de chave é o seguinte: é um conjunto mínimo de atributos cujos valores identificam unicamente uma entidade em um conjunto de entidades. Tá? Então eu vou ter lá uma entidade, né, no caso eu tenho lá a entidade aluno, eu vou ter um conjunto de alunos, eu vou ter um monte de alunos, e aí eu preciso desse conjunto de alunos, desses vários alunos que eu vou ter lá, uma maneira de identificar, né, cada um deles, de diferenciar cada um deles, né? E aí eu vou ter um conjunto mínimo de atributos que vai fazer isso. Eu posso ter mais de uma chave candidata, né, mais de um valor que é único para cada um deles, para poder estar diferenciando. E aí nesse caso eu vou estar decidindo, fazendo a escolha. Tá? No nosso caso aqui, ó, o nome, eu posso ter 2 pessoas com o mesmo nome, é raro, mas isso pode acontecer. Né? O sexo, vai repetir, vai ter várias pessoas que são do sexo masculino e várias que são do sexo feminino. Né? A idade também vai ser uma característica que vai repetir, vou ter mais de um aluno com a mesma idade. Né? O endereço eu posso ter 2 pessoas morando aí no mesmo endereço, tá? Mas o número da matrícula não. Ele é único, né? Então ele vai conseguir identificar ali certinho para mim quem é aquele aluno, né?
No caso do IFTM, o número da matrícula é o número do CPF, né? Como aqui o aluno pode fazer mais de um curso, para cada curso que ele fizer, se for o primeiro curso, o final dele vai ser o CPF e o tracinho número 1. Se for o segundo curso, número 2. E assim sucessivamente. Então você vai sempre ter um número único para a matrícula dessa maneira. Se garante isso porque você não pode ter duas pessoas com o mesmo CPF e para cada curso você vai estar incrementando aí o número da matrícula. Tá? Eu tenho algumas formas de classificar os atributos. Um atributo ele pode ser simples ou composto, né? Se ele for simples ou atômico, ele não pode ser decomposto dividido em atributos mais básicos, né? Ele já é básico por si só, ele já está ali, a informação está no mínimo. Por exemplo, o sexo, né? Que ou é masculino ou é feminino, então não tem como você dividir aquilo em mais de uma informação, né? Mas você pode ter também um atributo composto, né? Que ele pode ser decomposto em atributos mais básicos. Então, por exemplo, o atributo endereço que a gente colocou lá, eu poderia quebrar ele em nome de rua, número da casa, o complemento, o nome do bairro, o CEP e assim sucessivamente. Eu consigo pegar aquele atributo endereço e dividir ele em vários pedaços menores. Eu posso ter também na classificação os atributos que são monovalorados e os que são multivalorados. O monovalorado, ele possui um único valor para cada entidade. Então, cada aluno lá, por exemplo, ele vai ter uma única idade. Ele não vai ter mais de uma idade possível. Ele vai ter uma só, né? Ou ele tem 13, ou ele tem 14, ou ele tem 15. Ele não consegue ter mais de um valor. Mas ele também pode ser multivalorado, né? Que são múltiplos valores para cada entidade aí. Então, por exemplo, se eu tivesse um atributo telefone lá, eu poderia ter um aluno que tem mais de um telefone. Isso até é comum, né? Muita gente usa mais de um operador aí de telefone celular, então você teria ali vários telefones para o mesmo aluno, então você teria o quê? Um atributo multivalorado. Eu posso ter também, outra classificação possível, são os atributos que são armazenados e os atributos que são derivados. O armazenado é quando ele está realmente armazenado no banco de dados, né? Então, por exemplo, eu posso ter o campo idade, igual eu tinha aqui no nosso modelo, que vai armazenar a idade do aluno, ou eu posso ter ele derivado, que é determinado através de outros atributos ou de outras entidades, né? Então, a idade, por exemplo, eu poderia não ter o campo idade, não ter o atributo idade, mas eu poderia ter o atributo data de nascimento, e com a data de nascimento eu consigo calcular a idade. Então, a idade não está armazenada lá diretamente, mas eu consigo, de uma maneira derivada, obter ela, né? Obter ela através da data de nascimento, né? E é sempre bom reforçar que a gente pode ter aí valores null, né? Ou nulo, né? Então, é quando eu não sei a informação. Eu posso não saber, por exemplo, o telefone de um aluno, tá? Mas nem por isso eu vou deixar de estar realizando a matrícula e estar fazendo o cadastro dele. Tá ok? Então essa foi a primeira parte aí da segunda semana de aula. A gente viu um pouco do conceito de modelagem, como é que funciona o processo, viu um pouquinho do modelo entidade de relacionamento, viu os conceitos de entidade, e dentro do conceito de entidade a gente viu o conceito de atributo, né, que vai descrever a entidade. Vimos também o conceito de chave e vimos um pouquinho sobre as classificações dos atributos. Ok? Então, essa é a primeira aula aí dessa segunda semana. Voltem aí que tem a segunda parte para vocês melhor entenderem aí como é que a gente faz a modelagem do banco de dados. Muito obrigado aí pela audiência de vocês. Aguardando aí para as próximas aulas. Um abraço a todos e todas. Tchau, tchau.